Erros que destroem a intimidade sexual antes mesmo de ela começar. E se a maior ameaça à intimidade sexual não for a falta de confiança, né, do tipo errado de confiança, muitas pessoas acham que precisam ser mais ousadas, mais charmosas ou mais impressionantes, quando o que realmente cria desejo é presença, segurança e controle emocional. Se você é alguém que deseja que a intimidade seja mais profunda do que mera performance, isso desafiará a sua maneira de pensar sobre a atração. Ignore esses erros e você pode fazer com que alguém se afaste sem entender o porquê. Neste vídeo, abordamos 8 erros que destroem a intimidade sexual antes mesmo de a começar. Fique até o último porque ele expõe um medo que muitas pessoas escondem. Primeiro ponto: ignorar a segurança emocional. Por que o desejo desaparece quando o momento parecia estar indo uma direção certa? A maioria das pessoas pensa que a intimidade sexual é destruída pela falta de atração. Então elas tentam resolver isso se tornando mais sedutoras, mais ousadas, mais confiantes fisicamente, mas isso ignora o mecanismo mais profundo dentro do corpo. A excitação não responde apenas à química, ela responde à segurança. A questão é a seguinte: o sistema nervoso precisa decidir se a proximidade é convidativa ou ameaçadora. Quando alguém se sente sutilmente pressionado, julgado, encurralado ou emocionalmente invisível, o sistema nervoso simpático pode assumir o controle. O cortisol aumenta, o corpo fica alerta em vez de receptivo. Isso nem sempre parece dramático, pode se manifestar como uma risada para disfarçar algo, uma mudança de assunto, silêncio, cansaço repentino, ou uma sensação de entorpecimento quando se esperava sentir excitação. Portanto, o erro é tratar a hesitação como um problema a ser superado. Se você perceber que alguém está diminuindo o ritmo, não tente sobrepor a causa com mais intensidade. Suavize o ritmo. Deixe sua atenção dizer: ainda estou aqui e nada precisa acontecer mais rápido do que você deseja. Isso não acaba com o clima. Isso cria o clima que a intimidade sexual realmente precisa. Segundo ponto: transformar o desejo em uma avaliação de desempenho. Já esteve perto de alguém e de repente se pegou monitorando cada movimento, cada som, cada reação? Essa é uma das maneiras mais rápidas de esgotar a intimidade sexual antes mesmo que ela tenha a chance de se desenvolver. As pessoas presumem que o objetivo é impressionar, querem ser vistas como habilidosas, confiantes, atraentes e inesquecíveis. Então param de sentir o momento e começam a se autoanalisar. É isso que a maioria das pessoas não percebe: a conexão sexual depende de presença, não de desempenho. Quando sua atenção fica presa na autoanálise, seu cérebro se afasta da sensação corporal e se concentra na avaliação. O córtex pré-frontal começa a fazer perguntas como: estou fazendo isso certo? Eles gostam do meu corpo? Foi estranho. Enquanto isso, a outra pessoa pode sentir ausência, mesmo quando você está tecnicamente fazendo tudo certo. A solução não é se tornar mais polido, é retornar ao contato. Observe a respiração, observe o calor. Observe se a outra pessoa está te correspondendo, relaxando, tensionando, se aproximando ou se afastando. Quando você para de se apresentar para um juiz imaginário, você se torna disponível para a pessoa à sua frente. É aí que a intimidade começa a parecer mútua, em vez de controlada. A pessoa com você não precisa de uma performance impecável. Eles precisam de provas de que você está realmente presente, sentindo junto com eles, se adaptando a eles e permitindo que a experiência se torne algo compartilhado, em vez de algo pontuado. Terceiro ponto: tratar o consentimento como um mero requisito legal em vez de uma conversa erótica. Pedir esclarecimentos já lhe pareceu que poderia arruinar a tensão? Muitas pessoas têm esse medo. Elas imaginam o consentimento como uma interrupção fria, algo formal, constrangedor ou sem graça. Então, em vez de falar, elas adivinham, confiam no embalo, no silêncio, na polidez ou na esperança de que a outra pessoa as interrompa se algo parecer errado. É aí que a intimidade começa a se fragmentar. O consentimento não é apenas marcar uma caixinha, é uma troca viva de atenção, desejo, conforto e escolha. Em pesquisas sobre comunicação sexual, a receptividade é um dos sinais mais fortes de segurança, porque demonstra que uma pessoa está atenta ao estado interno da outra, e não apenas buscando um resultado. Isso significa que a verdadeira pergunta não é apenas se eles disseram sim, mas sim, eles ainda estão comigo. A mudança prática é simples, mas transforma tudo. Pergunte de uma forma que mantenha o desejo vivo. Diga: você gosta disso? Você quer mais? Devo ir mais devagar? Então preste atenção ao corpo tanto quanto às palavras. Entusiasmo tem uma textura diferente de submissão. Quando alguém sente que pode te guiar sem te decepcionar, o desejo dessa pessoa tem espaço para se expandir em vez de se defender. Se você entender essa parte, comente sinal. Nem todo mundo percebe a diferença entre hesitação e desejo, mas quem percebe sabe por que isso importa. Ponto 4.
Fazer com que a tensão sexual carregue demandas emocionais não ditas. Você já sentiu alguém se aproximando sexualmente, mas por baixo disso você sentiu uma necessidade que essa pessoa não expressava em voz alta? Ela pode ter buscado segurança, pode ter desejado provar que era desejável, pode ter desejado sexo para diminuir a distância, apagar conflitos ou confirmar que o relacionamento era seguro. Superficialmente parecia paixão, por baixo parecia pressão. Aqui está algo que pode te surpreender. O desejo se torna mais pesado quando é forçado a carregar um trabalho emocional que não foi nomeado. O corpo consegue perceber quando o toque pede algo mais do que apenas toque. A amígdala é feita para detectar ameaças emocionais, e uma das ameaças que ela percebe é a obrigação disfarçada de afeto. É por isso que alguém pode se sentir atraído por você, e ainda assim sentir o desejo se reprimir quando o momento começa a parecer um teste a ser superado. A solução é a honestidade antes da escalada. Se você precisa de proximidade, diga isso antes de sexualizar a situação. Se você se sente inseguro, não faça com que o corpo da outra pessoa seja responsável por provar que você é desejado. A intimidade sexual cresce quando o desejo é oferecido livremente, não quando é usado para acalmar o pânico. No momento em que você para de fazer com que o sexo carregue seu medo não dito, a outra pessoa finalmente pode satisfazer seu desejo sem se sentir presa a ele. É quando a iniciativa deixa de parecer uma exigência e passa a parecer um convite que ela pode genuinamente aceitar. Ponto 5. Ignorar a construção gradual que permite ao corpo acompanhar. Por que alguém pode te desejar mentalmente e ainda não se sentir pronto fisicamente? Isso confunde as pessoas porque elas tratam o desejo como um interruptor liga-desliga. Se houver atração, espera-se que o corpo responda imediatamente. Se o corpo não responder rápido o suficiente, a pessoa leva para um lado pessoal, pressiona ou presume que algo está errado. Pense nisso por um segundo. A excitação sexual não é apenas uma decisão, é uma sequência fisiológica. Fluxo sanguíneo, relaxamento muscular, tensão, respiração, lubrificação, ereção, resposta do assoalho pélvico e receptividade emocional. Tudo acontece em seu próprio ritmo. Para muitas pessoas, especialmente sob estresse, o desejo é expansivo em vez de espontâneo. Ele surge através do calor, da confiança, da antecipação e da atenção sensorial gradual. Se você apressar o processo, interrompe as condições que criariam o próprio desejo que você está tentando alcançar. Portanto, vá com calma antes que o momento se torne frágil. Deixe que beijos, contato visual, provocações, palavras de toques tenham espaço suficiente para fazer seu trabalho. Observe o corpo acompanhando respiração mais profunda, ombros relaxados, inclinação para frente, comunicação verbal mais clara, mãos se tornando mais ativas em vez de passivas. Se esses sinais não estiverem presentes, não interprete como rejeição, interprete como informação. Às vezes a intimidade não precisa de mais intensidade, precisa de mais tempo. Você não precisa explicar, basta comentar ritmo, se você sabe como é quando o desejo precisa de tempo para se desenvolver. Ponto 6. Confundir confiança sexual com domínio emocional. Confiança significa assumir o controle, ou significa ser capaz de se manter conectado enquanto o desejo acontece. Muitas pessoas se enganam quanto a isso. Elas pensam que confiança sexual é ser assertivo o suficiente para que a outra pessoa nunca precise se perguntar o que vem a seguir. Então elas tomam a iniciativa demais. Elas decidem no clima, o ritmo, o significado e às vezes até o que a outra pessoa deve estar sentindo. Isso não é confiança. Isso é controle disfarçado de perfume. A verdadeira confiança sexual é regulada, receptiva e relaxada o suficiente para receber feedback sem desmoronar. Ela não entra em pânico quando alguém diz não é isso. Ela não fica de mau humor quando alguém quer ir mais devagar. Ela não transforma uma preferência em um insulto pessoal. Em termos de apego, a energia segura parece estável porque consegue se manter aquecida sem exigir validação constante. Você pode testar isso em si mesmo rapidamente. Quando alguém te direciona, seu corpo permanece aberto ou você se retrai e tenta recuperar seu orgulho. Quando alguém expressa um limite, você fica curioso ou se sente ferido. A intimidade sexual só sobrevive à honestidade quando a honestidade é segura para ser oferecida. Quanto mais gentilmente você consegue ouvir a verdade de alguém no momento presente, mais o corpo dessa pessoa aprende que a proximidade com você não exige autoabandono. 7º ponto, trazer a comparação para a relação. Já sentiu um momento sexual enfraquecer porque alguém mencionou um ex, um padrão de fantasia, uma experiência passada, ou o que essa pessoa acha que as pessoas deveriam gostar. A comparação envenena a intimidade porque tira ambos da conexão. De repente, o momento não é mais sobre dois corpos se descobrindo.
Torna-se uma competição contra memórias, roteiros pornográficos, antigos parceiros rivais imaginários ou algum placar sexual invisível. Isso não é desejo, isso é mensuração. O sistema de recompensa do cérebro responde fortemente à novidade e à antecipação, mas a segurança sexual depende da sintonia. Se alguém se sente comparado, a excitação gerada pela dopamina pode ser rapidamente substituída por autoconsciência e ameaça. A pessoa para de se perguntar o que eu sinto, e começa a se perguntar eu sou suficiente. Assim que essa pergunta entra em cena, a intimidade se torna mais difícil de alcançar. A solução é a especificidade. Não elogie as pessoas como se estivesse avaliando-as. Não diga, você é melhor do que qualquer outra pessoa. Diga o que é verdade no presente. Gosto do jeito que você me olha. Adoro a proximidade que sinto agora. Isso te faz bem. O desejo no presente é poderoso porque não faz a outra pessoa competir por um lugar. Permite que ela se sinta escolhida no único momento em que a intimidade realmente pode acontecer. Oitavo ponto, responder ao desejo com insegurança em vez de recebê-lo. O que significa quando alguém finalmente demonstra desejo e você responde questionando se essa pessoa realmente o sente. Esse é o erro desde o início. O momento que poderia abrir caminho para a intimidade se torna um espelho do medo. Você pergunta, tem certeza? Você esconde seu corpo? Você tenta disfarçar com piadas. Você pergunta se eles estão apenas sendo gentis. Mas agora o desejo deles não tem para onde ir. O sistema nervoso deles recebe um sinal confuso. Querer você exige provar, convencer e tranquilizar. Então o desejo se transforma em trabalho emocional. Pare antes de rejeitar a oferta, respire. Permita-se dizer, gosto de ouvir isso. A intimidade sexual começa quando o desejo tem permissão para surgir e ser acreditado.